todo o corpo e principalmente a nossa mente. Que o nosso pensamento possa estar leve, conectado com a espiritualidade maior. Obrigada, Senhor, por aqui estar, por poder aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Abençoa todos nós, abençoa aqueles que estão em casa nos assistindo, que possamos aproveitar essa palestra, principalmente para colocar em prática no nosso dia a dia, nos melhorando para que possamos auxiliar aos que estão ao nosso lado. Em teu nome, em nome da espiritualidade maior, dos irmãos que aqui vêm, dos mentores dessa casa, da irmã Lúcia, damos por iniciado mais essa palestra doutrinária no dia de hoje. Que assim seja. Pode ser. Do ponto de vista terreno, o ensinamento, buscai e achareis, e o semelhante a este, ajuda-te, o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é o filho do trabalho, e o que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Na infância da humanidade, o homem apenas usa a sua inteligência à procura dos alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades e defender-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando-os dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se, e é esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz às descobertas, às invenções ou ao aperfeiçoamento da ciência. Visto que a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica, e as necessidades do corpo sucedem a do espírito, além do alimento, o material, é o precioso alimentação. É preciso alimentação do corpo espiritual, e é assim que o homem passa ao estado de selvagem para o civilizado. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Há um pesquisador que já foi comentado em outras palestras, cujo nome, um pesquisador norte-americano, Ian Stevenson, muito comentado também no fórum. O Dr. Hernani se correspondeu bastante com ele, auxiliou em pesquisas. Ele é muito conhecido, vamos dizer assim, como um dos pais da pesquisa de crianças que lembram de vidas passadas, a qual, durante sua vida, documentou milhares de casos, pesquisou milhares de casos, acima de 2.500 casos catalogados nos seus arquivos. Hoje, o pesquisador Jim Tucker, ele continua essas pesquisas, que era um dos seus colaboradores quando encarnado. E no seu livro, que ficou famoso, 20 casos sugestivos de reencarnação, nós temos 2 casos brasileiros ali presentes no livro. E um deles nos fala de Marta Lorenz, uma gaúcha, e que tem uma particularidade para o nosso tema, e vamos agora pincelar um pouco sobre isso. A Marta, desde pequena, ela se recordava que havia tido uma vida anterior de uma moça no século XVIII, filha de um fazendeiro, na época ainda da escravidão. Tinha um apelido de Sinhá. E a Sinhá chegou a conhecer o pai de Marta em vida, o Francisco Valdomiro Lorenz, que, por sinal, um grande médium, um grande humanista espírita, um gaúcho, pouquíssimo conhecido por nós, uma pena,
mais um, né, personagem que desconhecemos, que devemos venerar e abaixar a cabeça quando relembramos da vida dele. E a Sinhá, na época, havia se apaixonado 2 vezes por 2 moços, e só que o pai achou que aqueles primeiro moço, e tanto como o segundo, não estavam em condições sociais, econômicas, para esposar a filha, negando o afeto e o amor que os adolescentes ali tinham naquela época. Tanto que um destes rapazes, na qual foi negado a mão da Sinhá, acabou praticando até o suicídio, num momento de desequilíbrio emocional. E a partir de então, Sinhá passou a ter verdadeiros momentos de melancolia, mas não oriundos de qualquer influência espiritual, talvez também, mas ela mesma sentiu-se vitimada, injustiçada pela vida, e muito triste. Por mais que seu pai lhe mandava vários presentes, lhe possibilitava várias viagens, ela passou a desejar, querer também a morte. Para tanto, costumava se agasalhar mal nos períodos frios, né? E passear na chuva, manter-se molhada, a fim de adoecer e tentar um suicídio indireto. E foi isso exatamente que começou a acontecer. Ela começou a adoecer, a Sinhá, e ela tinha senhoras que cuidavam dela. O próprio Francisco, que foi um grande professor no estudo das crianças, no que nós denominávamos na época do primário, né? Teve contato com a Sinhá. Ela tinha uma verdadeira adoração por uma das filhas de Francisco, Lorenz, a qual queria ter sido a Dinda, né? A Dinda daquela moça, acabou sendo de um outro, convidada por de outro filho do Lorenz. E aos poucos a Sinhá foi definhando, chegando a desencarnar finalmente, porém não antes disso, com a esposa de Francisco, que também era professora, a qual ela tinha maior intimidade, Dona Ida, se não me falha a memória. A Sinhá, é bom dito que ela já tinha uma certa sensibilidade mediúnica, falou para a Ida: voltarei, vou voltar no seio de sua família. Quando chegar o momento que eu tiver condições de relatar as minhas lembranças, o farei. E assim sucedeu-se. Foi sepultada. Ida comentou com Francisco Lorenz, que é um grande pesquisador já naquela época, um estudioso, esse senhor que veio da atual República Tcheca, né, que estava já no Brasil desde moço, que falava simplesmente mais de 80 línguas e escrevia plenamente, corretamente. 80, não, é 80, não é 8, 80 mesmo. Línguas mortas, hebraico, aramaico, a língua dos maias, tupi-guarani, vários idiomas. Esse estudioso universalista escreveu muitíssimos livros, foi, em sua época, um dos grandes nomes do Esperanto, língua criada por Zamenhof, se não me falha a memória, perdão se a pronúncia estiver incorreta. Soube e não falaram nada aos seus filhos e deixaram o processo acontecer, até o nascimento de Marta. Marta, então, era já o espírito de Sinhá reencarnado, e ao começar a tenra idade, a poder manifestar através da palavra, da conversa, começou a relatar aos irmãos, primeiramente, que na casa que ela morava anteriormente haviam cabras, mas que não eram cabras, na verdade eram carneiros, que condizia com a fazenda que Francisco Lorenz conhecia, havia tido contato, né, com o pai da antiga Sinhá, que ainda estava vivo. Começou a fazer vários relatos. E o Francisco, sendo um pesquisador, começou a anotar essas anotações.
e nunca levou a Marta ao local da fazenda antiga, que era até, por sinal, distante. Francisco Lorenz nem tinha condições financeiras também para fazer esse tipo de deslocamento, mas preferiu aguardar, deixando as informações fluírem de forma natural. Ao fim, infelizmente, adiantando-se um pouco, passado determinado período, Lorenz havia anotado todas as informações em alemão, em abreviaturas, que os seus familiares mais à frente, após o desencarne do Francisco Lorenz, não conseguiram entender aquelas anotações e acabaram se perdendo. Diz Ian Stevenson, inclusive, no seu livro, que se houvesse mantido tais anotações, seria considerado um dos relatos mais ricos, se não o mais rico relato de lembranças de vidas passadas em todo o mundo. Para terem a dimensão, né, da ideia. Vejam como é importante, muitas vezes, o pai e a mãe terem o conhecimento da imortalidade, levarem de forma natural, porquanto, apesar de que na Índia há vários casos que Ian Stevenson comenta, pois acreditam também em reencarnação, mas comumente se proíbe dos filhos ficarem relatando em alguns pontos da Índia, por questões místicas, de mau agouro, enquanto o Lorenz, sendo esse intelectual que era, percebia ali uma coisa extremamente natural. Mas Ian Stevenson veio ao Brasil, consultou a família, fez esses relatos, na qual culminou neste caso maravilhoso. O que nos é interessante observar aqui, não entrarmos no detalhe do caso em si, porque o assunto não é reencarnação, mas sim ação e reação, causa e efeito, justiça divina, é que Sinhá desencarnou, lembrem-se, havíamos comentado anteriormente, através de uma vontade em desequilíbrio, morrendo daquela forma, com pneumonia, com problemas respiratórios devido à sua não observância, né, de segurança diante do frio, da chuva. E a Marta, ela nasceu, ao contrário dos irmãos, com problemas respiratórios que acompanharam ela durante a sua vida inteira. Então nós temos aí, não só nesse caso, estamos só ilustrando um caso, mas nós temos por trás, em toda a rica pesquisa de reencarnações, em toda a rica experiência de informações mediúnicas, através de vários médios dentro da doutrina espírita, que sim, há por vezes, uma ligação entre a doença atual e uma prática em vida anterior. Temos casos de pessoas que suicidaram-se, que nascem com certos problemas, degenerescências físicas. Temos o caso de Marta, mesmo tendo sido indireto, nasce com fraquezas na sua parte pulmonar. Temos aquele outro, muitas vezes, que se utilizou da sua inteligência, das oportunidades que teve de aprender, de desenvolver o seu intelectualismo de forma muito propícia, mas se utilizou de forma equivocada, manipulando, utilizando os seus conhecimentos apenas a benefício próprio, mas também que levando a efeitos negativos na sociedade, nascerem com problemas de dificuldades cognitivas na mente. Nós mesmos vemos que há uma continuidade. Por não lembrarmos das vidas passadas, nós perdemos essa consciência da continuidade das nossas vidas, sendo uma consciência única, uma vida contínua. Ora, há de vocês aqui que tem uma aptidão melhor em determinada disciplina. Eu sou bom em matemática, horrível em português. Outro em história tem um interesse muito grande, uma curiosidade enorme, vê alguma coisa sobre história, já capta para si. Outro já não interessa nada disso, consegue destrinchar a anatomia humana de forma eficaz. Ora, porquanto a lei de ação e reação está intimamente ligada com a reencarnação. Porquanto essas aptidões que nós temos, claro, são frutos das oportunidades na vida atual, sem dúvida.
Claro, é na vida terrena que nós estamos nos atualizando, nos aprimorando. Então, quando temos condições diante da sociedade que nós reencarnamos, de aprender determinado assunto, de estudar, de nos melhorar, de ter experiências ricas nas questões afetivas, nós vamos nos aprimorando e vamos acumulando aquilo na nossa mente, não só no cérebro que apodrece, mas na mente que permanece sempre imortal após o desenlace físico. Ora, essas aptidões ou curiosidades ou tendências, muitas vezes inatas dentro de nós, são oriundas, na verdade, de curiosidades do nosso passado, do nosso esforço, da nossa procura em outros momentos. Claro que muitas vezes também o são, porque não é só a vida terrena que fazem parte desse contínuo fluxo do espírito imortal, mas sim o mundo espiritual é o verdadeiro lar. Muitas vezes ficamos décadas ou séculos no mundo espiritual aprendendo lá também, porque se não assim não fosse, todos reencarnaríamos imediatamente. Se não houvesse condições de aprender também no plano espiritual, não haveria sentido de permanecermos conforme as informações mediúnicas, conforme as informações dessas crianças que lembram, conforme as informações das terapias de vidas passadas, onde a hipnose faz muitas vezes regredir não só numa vida anterior, mas pessoas dizendo que se veem em um local ainda não dentro da barriga da mãe. Ou seja, neste plano que nós chamamos de mundo espiritual, não importa os nomes, os conceitos. Há uma continuidade, há uma plenitude. E esse caso da Marta é muito interessante. As atitudes que nós temos aqui, agora, na vida atual, refletem, sim, em nós mesmos. Agora, não importa se vai se refletir após nós jogarmos essa roupa de carne fora ou não. Pode se refletir amanhã, pode se refletir uma semana, um mês, um ano, 10 anos, uma vida após, 2 vidas só após. Muitas vezes nós queremos colocar a receita de bolo nesses assuntos, não há como. Certas feitas, nós não temos condições nem na vida seguinte de passar por determinadas provas. Não vou falar, sim, reparar, mas quando a gente fala em reparação, hoje infelizmente se cria muito na nossa cabeça mística ainda a questão do castigo. Não há castigo. Não há um Deus de barba branca que, após o desenlace, soltando trombetas, vem e nos julga como um juiz severo. A nossa própria consciência. Porque imaginem vocês, sendo nós, por mais que nós ainda sejamos, e estamos muito atrasados ainda, ao retornar ao plano físico, ao plano espiritual, ao perceber que a realidade é aquela, aos poucos, ao recordar, mesmo que seja em flashes, porque não existe mágica, que tivemos outras vivências, e ao recordar dessas vivências, nos acrescenta a consciência, ao ego atual, aquelas experiências também que vivenciamos, afetivas em outros tempos. O quanto essas recordações nos trazem, nos enriquece, né, na forma de vermos a vida. Hoje, vocês que estão aqui, vem a vida diferente do que há 10 anos atrás. Mas por quê? Porque nesses 10 anos vocês vivenciaram vicissitudes, dificuldades, prazeres, alegrias nesses 10 anos. E tudo isso acumulou dentro de vocês e lhes deu a visão que tem nesse momento. Mais rica do que há 10 anos atrás. Vocês têm uma percepção da vida diferente do que tinham anteriormente. Há aqueles que adquiriram essa percepção muito mais intensamente porque buscaram mais do que outros, mas todos se enriqueceram. Mesmo aquele que hipoteticamente teria ficado 10 anos numa depressão, num ostracismo dentro de si, adquiriu a vivência de não aguentar mais viver aquela vida isolada dentro do seu próprio umbigo.
Ele passa nessa experiência a ter mais facilidade agora de aprender a lidar diante de alguns tipos de reveses na vida. Não todos, mas aqueles oriundos da própria solidão, ele teve que aprender nesses anos a conviver e a encontrar mecanismos para manter certa coerência, né, psíquica. Fora os casos daqueles que acabam ficando alienados, passando a viver numa ilusão, no que nós chamamos de loucura, como através de fugas, né, dos seus escaninhos mentais. Então, as nossas ações retornam para nós, sempre. A grande questão é sabermos escolher as ações do presente de forma muito positiva, para termos à frente, sim, um retorno. Não é bíblico, né? Nós plantamos o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. Em que sentido? Quem planta morangos não vai colher abacaxi e vice-versa. É algo natural, é uma lógica, são reações, mas não tem ninguém nos castigando. São reações magnéticas, não do magnetismo físico, mas sim nessa analogia desses campos que nos unem conforme as nossas sintonias. Não há como ser diferente. É só olhar nas rodas sociais, nós nos juntamos nas patotas de acordo com as afinidades que temos. Determinada patota está fazendo piadas e anedotário impróprio, sujos. Nós vamos lá e não nos sentimos bem, procuramos outro lugar. De repente tem aquela patota que está falando da novela de ontem. Beleza? Eu gosto da novela. Então é um assunto que eu tenho uma conexão com aquilo. Mas eu posso ter várias conexões também, com vários assuntos. São esses os pontos que criam sintonias. E aí independe, porque tudo isso apesar de estarmos fisicamente aqui no corpo de carne, a sintonia ela é mental. Então não importa se a pessoa está ou não, de repente, no corpo terrestre. A sintonia acontece, são as influenciações dos espíritos. Porque há um obsessor atrapalhando a minha vida, me livra disso, me livra daquilo, desse obsessor. Estamos ainda, infelizmente, num ponto muito místico ainda da nossa história humana. Procuramos responsáveis fora de nós para os nossos problemas, que nos cabem a nós enfrentar e resolver. Óbvio que ninguém aqui é uma ilha. Todos necessitamos de uns dos outros. Deus nos fez assim para aprendermos a vencer e a glorificar essa lei de amor, percebendo que somos necessários uns aos outros, mas também os outros são necessários para nós. É uma troca muito justa e muito coerente. Ninguém é maior ou mais imprescindível que o outro. Não, todos somos necessários. Quem tem um pouquinho de humildade, aprende com qualquer pessoa. Basta escutar. Mas aquele que não tem ainda o orgulho muito entranhado, que é a maioria de nós, e assim eu me ponho também, muitas vezes, num assunto que nós dominamos, não queremos mais escutar o outro. Se ele começa a falar uma palavra, nós já desconectamos e começamos a pensar nos nossos conceitos e perdemos a oportunidade de escutar a opinião do outro. Isso eu já sei. Mas não é assim. Mas nem entendeu a interpretação da pessoa, nem deu oportunidade da pessoa se expressar. Eu não falo que interrompeu verbalmente, eu estou falando mentalmente. Muitas vezes, nós temos tudo. A crença na imortalidade, as provas. Nossa, quem teve a oportunidade de ir no fórum, o trabalho desse cidadão, Dr. Hernani, e de tantos outros, comprovando que o espírito é imortal, escutar o seu Clóvis falar sobre a transcomunicação, eu me senti envergonhado, eu, André, pelo fato de, pior ainda, por saber já ter lido já sobre esses assuntos e ter pouco me envolvido sobre essa pesquisa, sobre esse estudo. Que espiritismo é esse?
que não pesquisa, não se esforça, ao saber que os europeus estão anos na nossa frente. Poderíamos dizer, mas eles precisam ver para quê? Nós acreditamos sem ver? É mentira. Nós ainda estamos presos a uma cultura religiosa na procura de coisas de fora para dentro de nós. Nós queremos... O médium é o santo de outros tempos. Nós queremos que o médium resolva os nossos problemas. Nós queremos que o passe é a imposição de mão, é a... Como é que se diz? A bênção para tirar a nossa falta de educação. É impossível o passe tirar a falta de educação. O passe é uma energia, um campo magnético que vai atuar no seu campo magnético, corrigindo muitas vezes debilidades físicas, indiretamente através do seu campo biomagnético, que muitos chamam de astral no esoterismo, de perispírito no espiritismo. E é isso que ele vai fazer. Mas corrigir falta de educação, má vontade... mas a medicina faz isso. O meu filho é hiperativo. Nossa, com isso ele é muito mal criado, ele não para quieto, não obedece. Depois que eu dei o remedinho lá, ele agora é um santo. Claro, fica pasmando num canto da sala, sem vida, está dopado. Isso não, a pílula não deu educação, ela bloqueou, ela realmente chapou, né, como se diz, né, o indivíduo. E é isso que ocorre. Na depressão, a mesma coisa. A pessoa está depressiva. Não, ela está chapada. A depressão, claro, ela passa a ter, somatiza no corpo físico, passa a ter efeitos biológicos que vão amplificar aquilo que dentro de você, no cognitivo, já tem. Mas se você buscar a origem da depressão, há uma frustração em algum lugar. É psíquico. Há uma frustração. E onde está o tratamento psicológico para isso? Pessoas vão a postos, se entopem, principalmente Blumenau, que tem um índice altíssimo de pílulas, mas não vejam um tratamento psicológico para sair disso. O que eu quero dizer com isso? Não quero sair da questão. Mas o que nós muitas vezes estamos colhendo no momento é uma consequência da nossa indisciplina ou invigilância. Eu me frustrei em algum momento e não aceitei aquela situação negativa que aconteceu em minha vida. Continuo a brigar interiormente comigo, com Deus, com a vida. Óbvio, uma hora vou me condicionar mentalmente a uma situação negativa. Vou começar a atrair energias negativas. Ora, hoje há pesquisas, e não são nem espíritas, médicas, falando do efeito positivo das emoções. Quem já não viu isso? No jornal, no Fantástico, no Globo Repórter da Vida. O poder que há positivo das emoções construtivas. Ou seja, que prova maior que se vocês desejam do que realmente um trabalho mental bem feito nos traz consequências benéficas. Então, as ações que tomamos é muito importante. Mas, infelizmente, muitas vezes, pessoas vêm, eu quero, por favor, eu quero paz na minha vida, eu preciso encontrar uma felicidade que não tem, mas como é que vai sua vida? Minha vida é assim, assim assado, tal. Você tem irmãos? Tenho. Tem cunhado? Não quero nem falar sobre isso. Pessoa insuportável, não nos falamos há anos. Poxa, mas então você tem que ir lá fazer as pazes. Está louco? Eu fazer as pazes? E a pessoa quer ainda tomar um passe. Ela acha que vim todos os domingos, às 5 da tarde, porque ela vem numa frequência como se fosse bater cartão ponto. Por isso ela vai ter recompensas positivas. Não existe esse tipo de chantagem. Não se iludam.
São as religiões caça-níqueis que fazem isso. Que criam isso em vocês para passar a mão no dinheiro, literalmente. Venham todo domingo, venham toda quarta. E não esqueçam de trazer a contribuição para atrair. Quem dá dinheiro, quem dá, recebe. Dá bastante que vai receber bastante. Ah, por favor, né? Vão trabalhar. Vai ter um emprego como todo mundo aqui na casa tem. Não explora a incredulidade, mas infelizmente nós somos. E nós espíritas também o somos. O que estamos fazendo desse movimento? Com todo o respeito, mas se você pega a revista O Reformador, e você vai ler, há algum e outro artigo interessantíssimo, mas são cópias de textos das obras codificadas, e é isso. Onde está o atrativo ao jovem? Ao jovem de cabeça, não importa a idade, que tem curiosidade, que quer saber mais. Ah, porque a moral é importante? A moral é importante. Mas como eu disse, transcomunicação, eu comentei, mas não expliquei o que é para quem não sabe, são aquelas fitas que os pesquisadores conseguem gravar vozes de desencarnados nas fitas. Hoje na Europa, vocês não têm ideia das provas que eles têm lá. Quem conhece a fundo essas pesquisas aqui? Levanta a mão. Uma pessoa só levantou a mão. Olha que é triste isso. Ah, tudo bem, esse não conta. É triste, é o Zé Araújo, tá? Que levantou a mão lá no fundo, que seria a segunda pessoa. Mas é triste isso. É triste. Por que não há no movimento espírita, oficialmente, uma entidade como a entidade voltada à questão da caridade material, àquela voltada à evangelização de crianças, voltada à pesquisa? Por que não? Só vai comprovar aquilo, e está comprovando, porque além das vozes, hoje se tem fotografias através da televisão, estão acontecendo. Parece inverossímil para vocês, porque vocês não pesquisam, nem sabem da existência disso. Mas são provas irrefutáveis. Não é de espíritas, são de europeus. Há centenas e milhares de nomes de peso na pesquisa europeia. Fotos mostrando colinas no mundo espiritual, casas, lagos, comprovando o quê? Toda informação mediúnica através daquele que foi o maior médium espírita da nossa história, que foi o Chico Xavier. Os livros de André Luiz, que na década de 40 parecia inverossímil também. Que carros que voam no mundo espiritual, roupas, castelos, casas. Não, isso tudo, na época, foi um bafafá. Não se acreditou, os espíritos não acreditavam nisso. Aos poucos, pela força moral do Chico, que se passou a dar ouvidos. Hoje, há provas, através dessas materializações de imagens televisivas, comprovando a realidade e o verossímil da psicografia de Chico Xavier. E nós não sabemos disso. Então, como queremos um movimento bom, como nós queremos, porque o movimento somos nós. Vejo também, e faço a contraparte, o movimento está complicado. Não, nós estamos complicados. A forma como estamos estudando está complicado. Será que a decoreba, o intelectualismo, é o caminho? Dias desses foi comentado comigo um médico que ligou para agendar uma determinada clínica com a recepcionista, um determinado horário para ser atendido, um senhor de grandes posses, de estudo, e porque a secretária cometeu um erro
gramatical, lhe humilhou via telefone. Mas humilhou. Isso é o intelectualismo humano. As pessoas têm títulos e se acham melhor. Não têm títulos, mas passam a ter conhecimento. Aquele ali sabe mais do que eu abaixo a cabeça. Aquele ali não sabe. Esse ali eu vou mostrar como eu sou bom nisso. Esse é o intelectualismo humano. Não é o conhecimento o problema, mas é o orgulho. Quando a gente tem orgulho, quanto mais a gente vai adquirindo títulos honorários humanos, quanto mais conhecimento a gente tem para arrotar nas rodas de conversa, maior o ego vai ficando, infelizmente. Se não há um plano de ação para acompanhar o intelecto com a moral, nós pecamos. Nós cometemos falhas e vamos receber as ações de volta. Não só entre uma vida e outra, mas sim às vezes na vida atual. A pessoa, como eu estava falando anteriormente, chega aqui, eu não vou pedir desculpas para fulano, mas minha filha, tu não percebe que a tua vida não está indo para frente por causa disso? Não, eu não tenho culpa, quem começou foi ele. Seria injusto de Deus me cobrar por algo que eu não tenho culpa. Mas não é questão mais de quem começou, quem vai terminar. Não é mais questão de quem começou, mas sim quem vai terminar. Mas terminar quebrando esse elo de energias. Enquanto você, mesmo que você não faça nada de mal para a pessoa, mas vive na indiferença, a indiferença é só uma máscara social. Porque, na verdade, você queria estar pisando no calo da pessoa. Mas não tem oportunidade, não tem, muitas vezes, coragem de fazê-lo. Se é sorte ou azar, eu não sei, né? Você está vinculado àquilo. E aí você pode ser que você... mas eu estou indo muito bem profissionalmente. Mas ela vem aqui pedir auxílio afetivo. Eu estou muito bem com a minha família. Mas os negócios nada dá certo. Não é, gente, não é castigo. É porque tua mente não se solta, não se livra, não consegue atingir patamares maior, aonde você está propício a receber intuições mais adequadas. E aí o que acontece no dia a dia? Tinha uma oportunidade ali, mas você não consegue se aperceber. Porque naquele momento que você poderia estar pensando numa solução para aquilo, lhe vem a ideia da pessoa, que você tem a animosidade. Ou pode ser que nem venha, você está tentando ignorá-la em vida. Mas isso também não é solução. Mesmo que você não esteja conscientemente pensando, você está vinculado, de repente, a ela. Ela pode estar pensando em você. Então ela está me fazendo mal, aquela sem vergonha, né? Ambos estão se fazendo muito mal. Se a pessoa não perdoa, o problema é dela. Mas quando você perdoa, mas eu tentei no passado. Será que tentamos realmente? Será que nos esforçamos verdadeiramente? Nós não nos esforçamos verdadeiramente. Eu fui lá já no dia seguinte e falei, me perdoa, talvez não era o momento. A pessoa está de cabeça quente, você não usou, não se esforçou. Poxa, às vezes para conquistar uma coisa na vida, a gente faz planos, tem paciência, trabalha um mês, vai fazendo as coisas devagar, Agora, quando envolve coisas afetivas, nós não fazemos o mesmo. Somos escravos das nossas emoções perturbadoras. E somos espíritas ainda. Mas não controlamos ainda. Dar uma coisa errada é o fim do mundo. Como se o mundo no amanhã não existiria mais por causa desse erro. Vai estar aí, amanhã vai nascer o sol de novo. Pode ser que esteja nublado, pode ser que vai chover, mas vai estar tudo igualzinho, tudo bonitinho ali. Deus não vai desfazer o universo porque nós estamos de birra. As coisas vão continuar a funcionar. Mas nós queremos... Tem uma música do Nando Cordel muito interessante, foi muito útil para mim.
devemos ser severos para conosco, mas indulgentes para com os outros. Isso não é só nas palavras ou na ação, é no mental também. Não, estamos muito imperfeitos, e isso é natural que o seja. Mas nós não podemos encontrar justificativa para pensar como ainda pensamos. Eu posso estar criticando a minha amiga, mas eu tenho que, ou naquele momento, ou depois, me perceber: poxa, eu critiquei, eu achei que eu estava com a razão, eu criei justificativas na minha mente, mas isso são engodos do ego. Eu preciso parar com isso. Mas não é o que estamos fazendo no nosso dia a dia. Nós estamos arrumando sempre desculpas, estamos com a língua sempre pronta a justificar os nossos atos. Não é a questão se eu é o outro que está certo. Se o outro vai cair ou vai crescer, isto não vai fazer diferença para a nossa evolução. Ele não vai poder nos alavancar para cima. E se nós não quisermos, ele não vai poder nos puxar para baixo. São as nossas vivências, as nossas interpretações que vão ser, sim, importantes, enriquecedoras para a nossa vida, para o nosso crescimento. Nós devemos deixar de nos justificar. Isso é muito importante. Esse esforço. Nós não estudamos. Esse pessoal da transcomunicação, eu estava lendo, há um estudioso, as comunicações espontâneas, a pessoa nem queria, nem pensava, aconteceu. E aquele que procurou, um desses estudiosos, desses personagens pioneiros, levou 6 anos para ter uma comunicação. Algum de nós, será que se manteria tão firme assim? 6 anos nada dando certo, não conseguindo nenhum resultado, construindo, pesquisando, montando. 6 anos, não são 6 meses. E nós queremos as coisas para ontem, para amanhã. Nós estamos frequentando uma palestra pública de espiritismo e já queremos, a medalha daqueles que trabalham uma vida toda de forma intensa. Porque eu posso também estar no espiritismo uma vida toda, mas não ter estado, na verdade. Eu vejo pessoas, muitas vezes, espíritos que dão o sopão a vida toda. Chega uma hora que estão infelizes, tristes, porque estão procurando os aplausos, os olhares, não digo o aplauso escancarado, mas um reconhecimento. E se não vem, isso nós procuramos. Eu não sou feliz porque não tenho reconhecimento. E se não se apresenta esse reconhecimento, nós perdemos o rumo. Isso que eu admiro nesses cientistas. Não têm aplausos, não foram conhecidos. Pelo contrário, receberam muitas vezes críticas daqueles que eram para, pelo menos, motivá-los. E nós fazemos isso com as pessoas à nossa volta. A pessoa vem com um projeto e nós, jogamos um balde de água fria. Em vez de incentivá-la, que importa se a pessoa errar ou não? Deixa ela aprender. Vamos fazer coisas boas. A caridade começa às palavra amiga. Não na crítica, não no fazer a pessoa se sentir menosprezada. Quem menospreza é porque se sente muito mal, não está de bem consigo. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, na verdade. Arrota um monte de decoreba de livros, um monte de informações, que é o que acontece entre nós espíritas. Mas, claro, não é capaz de ter tolerância, compreensão verdadeira, humildade verdadeira, porque não tem aqui dentro. E não tem problema de não ter. O problema é não assumir. Não se assumir, poxa, eu ainda cometo essas falhas, vamos falar.
a sinceridade, modificar a forma que estamos aprendendo. Querem saber sobre o sistema do universo de Deus, mas não limpa o tapete de casa. Pesquisar, estudar. Quanto de nós não lemos ainda o livro dos Espíritos? Quanto de nós não estudamos ainda o livro dos Espíritos, as obras? É verdade. A revista espírita, volumosa. Ah, mas é para agora sair, decorar, para dizer que sabe? Não adianta isso. É preferível então decorar um trecho e ficar tentando compreender isso, do que depois ficar rotando palavras que não te modificaram. Se reconhece o verdadeiro espírita pela força, né, do autocombate, pela modificação do seu caráter. Isso faz a diferença. É isso que nos solicita. O esforço. Essas pessoas pesquisaram anos para ter alguma coisa. E nós nos limitamos ao quê? A 1 hora por semana? Ah, mas eu não tenho condições. Tudo bem, cada um tem que ajustar as coisas para a sua vida. Tem que se trabalhar, tem que se ganhar dinheiro, tem que dar sustento aos familiares, sim. Mas tudo isso pode ser feito de forma muito digna, com muito respeito ao outro, sem ficar falando palavrão para o outro, sem ficar desejando mal ao outro, sem nos deixar levar pelas emoções, pela ansiedade, porque as coisas não vão dar certo. Usar de palavras, porque a gente está pensando que o palavrão é só aquelas palavras feias, né? Mas muitas vezes, uma palavra de desânimo, descaso, é uma energia desconstrutiva. Também o é. É preciso perceber, não é a palavra em si, mas a tua estrutura mental naquele momento, para, poxa, eu não quero mais reclamar da vida, eu não tenho motivos para reclamar da vida. Porque a vida é uma escola, é uma oportunidade de aprendizado. Eu não preciso mais falar, porque às vezes o outro é diferente de mim. Que o outro, o fulano não, poxa, ele é muito lento, é muito devagar, aquele outro é muito afobado, é muito ansioso. Nós aqui na CEIU, que temos a oportunidade de nos conhecermos de fato, através desse trabalho de descoberta cognitiva que o Zé Araújo nos traz, que essas várias inteligências que temos, nós, mais do que nunca, temos a obrigação, senhores e senhoras, de vencer essas coisas que nos afloram. Não pode haver desculpas. Porque eu sou uma pessoa muito extrovertida, extravagante, e eu sou muito introvertido. Não importa. Explica o porquê de eu ajo dessa forma, mas não pode justificar porque eu ajo dessa forma. São coisas diferentes. O conhecimento é para nos reparar. É como aquela pessoa que, ao saber que aquele fulano que eu não gosto é um inimigo de vidas passadas, olha a loucura do espírita. É um inimigo de vidas passadas. Não tem jeito. A informação mediúnica de que vocês são, não é ele, vocês são pessoas que estão inimizadas de vidas pretéritas, é para que você se esforce para perdoar e reconciliar-se. Para finalmente os dois poderem crescer. Mas não é isso que nós fazemos. A Cilaninha deve ser coisa de vida passada. Aí não tem jeito, fica para uma próxima. Então, quando a próxima é que nem o amanhã, né? Em regime, né? Nunca vem. Nunca chega, né? Então, meus amigos, espero sinceramente que vocês e eu possamos nos libertar um dia desse ego cheio de falhas que temos.
mas de forma alguma vocês podem querer isso para amanhã. Não pode virar uma neurose. Nós somos imperfeitos. A única questão é que não podemos nos acomodar nessa informação. E não podemos querer aparentar o que não somos. É preciso dizer, poxa, eu errei, eu pisei na bola naquilo, eu ontem estava muito com pressa, não dei a vez para o ciclano, porque essa cidade está virando uma cidade de mal-educados. Eu mesmo já me peguei fazendo atitudes incoerentes no trânsito. Veja o que é o efeito, né? Nós acabamos, mas só o efeito quando há dentro de nós sintonia para isso. Se me botarem no meio de criminosos, eu não vou me tornar criminoso se eu não o sou, se eu não tenho uma má índole. É que a gente usa rótulos muito extravagantes, né? Mas são as pequeninas coisas que nesse momento podem e farão a diferença nas nossas vidas. Uma boa semana a todos, muita paz, muita luz, que possam todos, nesse momento, se prepararem para a oração final, para a fluidoterapia, que é muito importante, é um coadjuvante, não deixa de ter poder diante do que eu falei. Pelo contrário, vocês é que vão permitir ou não que essas energias façam diferença hoje, amanhã e depois na vida de vocês. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos vibrar positivamente junto a Jesus. Muito obrigado a todos. Então vamos acompanhar a oração final para nos prepararmos para o passe. Que fechemos nossos olhos e silenciemos a nossa mente para enxergarmos verdadeiramente essa luz benfazeja que vem do alto junto de nós. É Jesus, que não tem nos deixado de lado em nenhum momento de nossas vidas, nessas vidas sucessivas, nesses milênios, trabalhando por nós, conosco. Senhor, que diremos? Obrigado é tão pouco. Aos espíritos que nos acompanham, aos familiares que aqui estão, pedimos desculpas pela nossa má vontade, mas queremos agora, nesse instante, irmãos maiores, mais uma vez, outra oportunidade de recomeçar. Recomeçar essa caminhada agora mesmo, antes de dormir, em direção a patamares maior, a pensamentos mais elevados, a um ideal de vida mais nobre, Senhor, sem desfalir, sem esperar recompensas, mas fazermos valer a bondade que o Senhor transborda desde então. Obrigado, Jesus, por este quinhão, por esta oportunidade, pela família, pelos irmãos. Obrigado, Senhor, por tantos amigos, visíveis e invisíveis, que aqui estão. Senhor, eis-nos aqui. Muito obrigado.